Olá, amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que está aí acompanhando o programa Escola Bíblica. Todas as quartas, às 20 horas, pontualmente, nós temos um encontro marcado. Como você sabe, nós no ano passado, 2017, estudamos vários temas alusivos aos ensinos de Jesus, as parábolas de Cristo. Está lembrado? Estudamos todas as parábolas contadas por Cristo, foram quase 40. E nesse ano de 2018, o programa Escola Bíblica começou com uma nova proposta. A nossa ideia é que a cada quarta-feira nós estudemos um pouquinho mais a respeito dos personagens da Bíblia. Agora, quais personagens? Nós vamos trabalhar com os personagens que a própria Bíblia declara que eles estão salvos. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é: essas pessoas passaram por esta terra, por esse planeta, tiveram suas vidas, suas experiências e alcançaram a promessa da vida eterna. A pergunta é: o que eles têm para ensinar para nós que ainda estamos em nossa caminhada? Pois bem, esta é a proposta. Vamos olhar para esses homens e mulheres da Bíblia que, segundo a mesma Bíblia, já estão salvos e o que nós podemos aprender com a sua história. E a história que hoje vamos estudar é a história de Isaac. Semana passada, estudamos um pouquinho sobre Abraão, o pai dele, e hoje, Isaac. Então, quero convidar você, como eu, a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós vamos juntos analisar o texto bíblico. E você vai perceber que Isaac é um tremendo personagem, um tremendo exemplo para mim e para você. Mas antes de começarmos propriamente o estudo da Bíblia, eu queria mandar um abraço carinhoso para alguns telespectadores que estão sintonizados com a Novo Tempo. O primeiro vai para Jaqueline Santos, que está lá em Aracaju, Sergipe, nos assistindo. Fernando Andrade, de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. Um abraço para todos os nossos pernambucanos. João Batista e a sua família, eles nos acompanham aqui de São Paulo. Ana Tereza Lisboa, de Paraí, no Rio Grande do Sul. Nalva Tavares, de Sorocaba, aqui em São Paulo. Robson Ramos, de Manaus, lá no Amazonas. E Dona Neza e Floravante, lá de Lages, Santa Catarina. Por falar em Lages, Santa Catarina, eu não poderia deixar de mandar um abraço carinhoso para toda a igreja aí na Associação Catarinense. No último final de semana eu estive aí com os anciãos, diretores de igreja, e foi muito bom estar com vocês aí. Um abraço carinhoso para o Sebastião Demétrio, ele é lá de Lajeado Baixo, Guabiruba, e ele me deu um bilhetinho para mandar um alô. Aí está o alô para você, Sebastião, com muito carinho. E também para o pastor Apolo, o pastor Francisco, o pastor Paulo e toda essa equipe maravilhosa que nos recebeu com tanto carinho aí no Catre, em Florianópolis, ok? Muito obrigado, foi um prazer ter estado com vocês. E a gente, no outro final de semana, sem ser o próximo, vamos voltar para um outro evento também com os líderes da igreja e da Associação Catarinense. Um abraço para todos vocês, então. Nós temos um hábito muito salutar aqui no programa. A gente não começa o estudo da Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para orar. Mas antes de orar, eu quero dizer para você que nós temos aqui um presente todo especial. Esse presente é um curso bíblico chamado Ensinos de Jesus. Deixa eu mostrar aqui, pode ser para a câmera 1. Aqui está o curso Ensinos de Jesus. Ele vem acompanhado com esse DVD que você está vendo aí. Esse DVD tem todos os 18 temas que você também encontra nesse guia impresso. Isso aqui é um presente do Novo Tempo para você. Você pode solicitar esse guia impresso e, se você responder o questionário que tem no final dele e acertar pelo menos 70% das questões, você ainda ganha esse DVD que nós gravamos lá em Israel. Israel, Egito e Palestina, um material de primeira qualidade. Se você quiser mais informações sobre esse material, você pode acessar a nossa página, nosso blog e solicitar para você, lembrando que é inteiramente grátis. Nosso endereço, novotempo.com/escola bíblica NT, novotempo.com/escola bíblica NT.
Se você quiser, você pode ligar para nós também, em horário comercial, e pedir por telefone. O nosso número é 12 21 27 3121. Ou, se você preferir, você pode agora mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Anotou aí? 12 98100 1615. Basta dizer assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar para a sua casa com o maior prazer, tá bom? Um presente especial para você. Não deixe de pedir e participar desse estudo da Palavra de Deus, que pode transformar nossas vidas e nos abençoar tremendamente. Agora sim, com a sua Bíblia, queria convidar você para que nós orássemos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós hoje teremos. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre Isaque, o pacificador. Um homem que viveu entre dois grandes personagens da Bíblia, Abraão e Jacó. E ladeado por esses dois grandes personagens, nós temos lições preciosas desse livro a aprender com Isaque. Então eu convido você que está aí sintonizado com o Novo Tempo, a nós juntos orarmos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos. Oremos então. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender as lições que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Eu falei há pouco que nós estamos estudando personagens da Bíblia que, segundo ela mesma, já estão salvos. Agora, qual é a prova que nós temos de que Isaque está salvo? Bom, quando você vai para Hebreus, você vai descobrir que lá na Galeria da Fé, o nome de Isaque figura como um dos vitoriosos. Mas antes, em Gênesis 17, verso 19, eu queria introduzir o tema com esse texto. A palavra de Deus diz, Gênesis 17, 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Aqui nós temos palavras do Senhor a Abraão. E Deus estava dizendo para Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação. Em verdade, quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele ainda teve que esperar mais de 20 anos para o seu cumprimento. E com o passar do tempo, Abraão já estava por volta dos 100 anos e Sara com mais de 90. Agora, como pode uma mulher com mais de 90 poder dar à luz? A Bíblia é clara em dizer que o nascimento de Isaque foi um nascimento miraculoso. E porque elas haviam rido, ou Abraão e Sara haviam rido da promessa de Deus de que ela daria à luz, o nome de Isaque que Deus mandou que Abraão colocasse significa ele ri. É isso mesmo. Isaque significa ele ri. Ou seja, eles riram porque acharam que seria impossível dar à luz nessa idade. E o garoto, Isaque, ele ri, era uma lembrança constante de que para Deus não há impossíveis. Bom, a história começa com um nascimento miraculoso. E quando vamos agora para o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 20, a gente descobre que aparece ali o nome de Isaque entre os heróis da Galeria da Fé. Hebreus 11, 20, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Você percebe aqui nesse texto de que, pela fé, Isaque abençoou seus dois filhos, Jacó e Esaú, e eles esperavam coisas que ainda estavam para vir. De fato, todos os heróis de Hebreus capítulo 11, eles esperavam a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador, a Nova Jerusalém. Eles descansaram salvos, eles estão dormindo o sono da morte. E quando Cristo voltar, Isaque vai ressuscitar, bem como Abraão, bem como seu filho Jacó. E se você for aqui para o capítulo 11, lá no finalzinho do capítulo, no versículo 39, o livro de Hebreus diz assim: ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé,
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por que a promessa não foi concretizada? Porque eles descansaram e ainda não tomaram posse da vida eterna. Então, Isaac está aguardando a volta de Cristo, quando então ele receberá a vida eterna. Mas ele é uma pessoa que o livro de Hebreus declara que está salvo. Ele faz parte dos nomes, me parece que 14 nomes ou 16, dos heróis que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11. Agora, o que a Bíblia revela a respeito desse garoto chamado Isaac? Uma das coisas mais impressionantes que nós aprendemos de Isaac é que ele muito cedo, quem sabe por volta de 13 para 14 anos, ele foi tremendamente provado. Seu pai também foi Abraão, mas ele também foi. Bom, você se lembra da história? Ela está lá em Gênesis capítulo 22. Eu queria relembrar a sua memória como foi essa história. Deus apareceu para Abraão e disse que ele teria um filho e que desse filho seria feita uma numerosa nação. Pois bem, finalmente nasceu Isaac. Milagre! Sara já estava com mais de 90 anos. Agora, quando Isaac estava com 13 para 14 anos, já um juvenil, Deus fez um pedido muito estranho para Abraão. Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho. Ora, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não aceita sacrifícios humanos. Nós temos no Antigo Testamento sacrifícios de animais que apontavam para a obra messiânica, mas sacrifícios humanos eram obras praticadas pelos pagãos. Interessante que Deus fez esse pedido estranho, mas Abraão não duvidou da voz de Deus, a qual ele conhecia muito bem, e mesmo tendo que perder o filho a que tanto amava, ele não duvidou, não temeu obedecer ao Senhor. E então ele pegou um animal, colocou lenha sobre ele, e pegou ali o fogo, pegou ali um cutelo, e eles então começaram a caminhar em direção ao Monte Moriá. Quando eles chegaram lá no monte, os dois apenas, Abraão e Isaac, Isaac faz uma pergunta para Abraão: meu pai, aqui você tem lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Como vamos sacrificar se não há o cordeiro? E então Abraão diz para Isaac assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Isaac ainda não sabia, mas Deus havia pedido a Abraão que o sacrificasse. E Abraão confiou em Deus, levou seu filho até o alto do monte, e quando chegou a hora em que o altar estava pronto, e ali pronto também para acender-se o fogo, Abraão então revela a Isaac o que Deus havia pedido para ele. Meu filho, Deus pediu que eu sacrificasse você. Abraão já estava com quantos anos? Mais de 100 anos. É claro que esse garoto com 13, 14 anos poderia facilmente desembaraçar-se das mãos do pai e fugir, mas aqui a gente percebe algo muito especial. Isaac não fugiu, Isaac foi obediente ao pai e Isaac voluntariamente se colocou sobre o altar e esperou que seu pai lhe tirasse a vida. Essa é uma cena que nossa imaginação não alcança. Imagine a dor que se passava no coração de Abraão em ter que matar, sacrificar seu filho a quem tanto amava. Um filho que nascera numa idade fruto de um milagre. Um filho através do qual Deus havia prometido que ele seria uma grande nação. A cabeça de Abraão estava cheia de dúvidas, mas Isaac não temeu obedecer também a seu pai. E você sabe o final da história. Quando Abraão levantou o cutelo e estava para tirar a vida de Isaac, um anjo disse: não faças nenhum mal a teu filho. Ou o próprio Senhor disse: não faças nenhum mal. Agora eu sei, Abraão, que verdadeiramente você me ama, você confia em mim. E Isaac, que achou que morreria, foi desatado daquele altar, e quando Abraão olha para o lado, ele percebe o quê? Um carneiro preso pelos chifres entre arbustos. E quando Abraão havia dito para Isaac:
Deus proverá para si o cordeiro. Ele não imaginava que isso aconteceria, mas de fato Deus havia provido, e ali estava o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão foi lá e pegou esse animal e sacrificou, e esse carneiro morreu no lugar do seu filho Isaque. Imagine a alegria que invadiu o coração de Abraão e também de Isaque, que obedeceu seu pai e não teve sua vida ceifada. Isaque na Bíblia é o único homem que um dia foi colocado sobre um altar para ser sacrificado. O único personagem da Bíblia que passou por essa experiência. E sabe que há paralelos entre Isaque e Jesus Cristo. Nós encontramos alguns paralelos na Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção no primeiro deles. Assim como Isaque, Jesus também nasceu de uma obra miraculosa. Sara não podia mais ter filhos e Deus fez com que ela desse à luz. Maria era virgem e Deus fez com que ela desse à luz ao menino Jesus. Essa é a primeira semelhança que há entre eles. Mas há uma segunda semelhança. Ambos voluntariamente foram para o local do sacrifício. Isaque voluntariamente se colocou sobre o altar e se tornou susceptível à morte. Sujeitou-se à morte. Cristo fez o mesmo. Voluntariamente ele foi para a cruz e sujeitou-se à morte. Morreu a nossa morte. E há um terceiro paralelo. Cristo era o cordeiro e Isaque foi salvo pelo cordeiro. Ainda que haviam se passado ou se passariam perto de 3.000 anos ou perto de 2.000 anos, nós temos claramente a ideia de que Isaque foi salvo também pelo cordeiro. Como eu e você somos hoje salvos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos paralelos lindos nós encontramos na Bíblia desse personagem Isaque, esse garoto que passou por essa prova tão severa com 13 para 14 anos, mas Deus poupou sua vida. No seu grande amor, Deus tinha um plano para Isaque. Isaque, ele ri, esse é o significado. Viveu 180 anos. Nós podemos datar a vida de Isaque por volta do ano 2000 antes de Cristo. Nasceu também de forma milagrosa, como nasceu Cristo. Sara, sua mãe, tinha cerca de 90 anos. E depois, quando Isaque tinha 37 anos de idade, a sua mãe morre. E com a morte de Sara, agora Isaque precisava de uma esposa. E seu pai Abraão não quis que Isaque se casasse com mulheres de outras nações, que Isaque buscasse por esposa alguém dentre a família. Então Abraão chamou um servo de sua casa, Eleazar, e o enviou numa missão, que ele fosse à casa dos parentes da sua esposa em busca de uma esposa para Isaque. E esse servo de Abraão foi, e finalmente ele lá encontrou um parente da esposa falecida de Abraão, e então encontrou-se finalmente com aquela que viria a ser a esposa de Isaque, Rebeca. E quando ele disse para Rebeca da missão que ele tinha em encontrar uma esposa para Isaque, Rebeca aceitou a proposta que ele fez. E então Rebeca foi ao encontro de Isaque. E quando eles se encontraram, foi amor à primeira vista. Eles, na realidade, eram primos de primeiro grau. E eles se apaixonaram à primeira vista. E então você tem agora o casamento de Isaque com Rebeca. Esta família foi constituída. E como Deus havia prometido a Abraão, e também prometido a Isaque, que a aliança continuaria com ele, agora os filhos desse casamento deveriam ser os precursores do grande povo de Deus, da nação de Israel e finalmente do próprio Messias. E você sabe da história desse casamento de Isaque com Rebeca, você vai ter o nascimento então de Jacó e Esaú, gêmeos. E a história desses dois gêmeos é impressionante. Nós vamos ver os nomes de Jacó para frente ainda em nossos estudos aqui das biografias bíblicas. Mas a lição que eu queria deixar para você hoje é que Isaque, ao ser pai,
ele acabou cometendo alguns erros. E você sabe que ele acabou escolhendo ou dando mais atenção a um filho do que o outro. Na realidade, Isaac tinha preferência por Esaú, enquanto que Rebeca tinha preferência por Jacó. Só que Esaú era o primogênito, era o filho mais velho de Isaac, e a ele cabia a bênção da primogenitura. Mas você sabe que Esaú acabou vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Você sabe também da forma como Jacó enganou a Esaú, porque no momento de Isaac abençoar a Esaú, Jacó se vestiu com roupas ou com peles de animais e apareceu lá diante de Isaac, seu pai, para receber a bênção no lugar de Esaú. E finalmente Isaac, sem saber, por engano, abençoou Jacó com as bênçãos da primogenitura. E por causa desse conflito de Jacó e Esaú, até hoje, as duas famílias descendentes desses dois personagens bíblicos permanecem brigadas. Aí começou uma grande confusão. Então você percebe que Isaac não foi esse pai perfeito. Eu queria que você olhasse para a tela e descobrisse comigo algo interessante. Ele trouxe, com esse favoritismo, vários conflitos para dentro da família e também separação. Mas esse não foi o seu único problema. Você vai se lembrar também em Gênesis 26, de que a sua esposa, Rebeca, era muito formosa. E ele, quando estava no meio dos filisteus, porque ele morou no meio dos filisteus por um tempo, ele ficou com medo de que eles o matassem por causa da sua esposa para ficar com ela, e então ele mente dizendo que não era sua esposa, mas era sua irmã. E finalmente o rei dos filisteus vai descobrir que ela não era irmã, mas era a esposa dele. E o rei o repreende severamente. Mas só que Isaac era um homem tão rico, tão bem posicionado na sociedade, que o rei pede que ele se separe, vá para mais distante, para que ele pudesse ter as suas propriedades ou os seus gados, seus rebanhos, separados dos outros, porque grande era a sua prosperidade, a sua propriedade. E nós descobrimos através do texto bíblico de que Isaac não era um pai perfeito, também não foi um esposo perfeito e teve as suas falhas. Sabe o que eu descubro com a história de Isaac? Que eu e você também temos as nossas falhas, não somos perfeitos, temos os nossos problemas. Mas assim como Deus amou a Isaac, a despeito desses problemas, Deus também ama a todos nós, a despeito de nossas falhas, de nossos erros. Assim como você percebe a graça de Deus se manifestando na vida de Isaac, ela também quer se manifestar hoje na minha e na sua vida. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso pensar que o mesmo Deus que esteve com Isaac também deseja estar comigo e com você? E sabe de um detalhe interessante? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que Isaac era um tipo de Cristo, como eu já mencionei para vocês, e nós descobrimos também de que Isaac, a despeito das suas falhas, ele foi declarado justo na palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Que a declaração de Deus para que nós sejamos justos não é com base nas nossas obras, nem com base em nosso perfeito caráter, é com base no caráter de Cristo, porque é o caráter dele que substitui a nossa vida de pecado. A graça manifestada para com Isaac está disponível também para todos nós agora. Eu e você podemos nos apegar a esse Deus maravilhoso, o Deus de toda a graça, e confiarmos de que Ele é poderoso para salvar todos aqueles que humildemente dele se aproximam. Você sabe que o nome de Isaac é mencionado várias vezes na Bíblia, e na maioria delas aparece ao lado do seu pai e ao lado do seu filho, Abraão, Isaac e Jacó. E esses três homens passaram a ser até sinônimo do nome de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O próprio Cristo disse que quando nós chegarmos lá nos céus, nós vamos nos encontrar com esses homens. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó quer ser o seu Deus. Quer conduzir você através dessa vida em direção à vida eterna.
Você vai permitir agora que a mesma graça que alcançou Isaac também alcance sua vida? Você vai permitir que o exemplo dele seja obedecido também e seguido por você? E uma das coisas mais belas que a gente aprende aqui na palavra de Deus é que Isaac, ele é chamado por Jacó, seu filho, e seu filho o chama como aquele homem de bom testemunho. Isaac era um homem manso, que confiava em Deus. Isaac foi alguém que aprendeu com Abraão, seu pai, a confiar e exercer fé, e depois ensinou isso para os seus filhos. E Jacó vai dar prosseguimento a esta aliança, vai ser pai de 12 filhos. E aí você tem as tribos de Jacó. Ou seja, Isaac é um elo na cadeia da graça de Deus, que levou de geração em geração a promessa de um Messias. E graças a essa aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó, eu e você hoje recebemos as bênçãos dessa aliança e temos a promessa da vida eterna. Não quer você se aproximar e confiar mais no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó? Não quer você agora entregar a sua vida a Ele e permitir que Ele trabalhe no seu coração para que um dia você possa lá na eternidade estar com Isaac? Se esse é o desejo que há no seu coração, eu queria orar para que isso fosse uma realidade na minha e na sua vida. E lembre-se, podemos às vezes ter altos e baixos como teve Isaac, mas a graça do Senhor estará sobre nós. O seu perdão será constante e eu e você podemos descansar em seus braços de amor. Isaac faleceu com 180 anos, mas foi sepultado ao lado da sua esposa, da sua mãe e de seu pai, lá na caverna de Maquipela. Um dia eles vão ressuscitar e essa família juntos irão para os céus. Você quer ter essa esperança no seu coração também? Então ore comigo. Pai Santo, obrigado pela promessa que temos em Tua Palavra de que esta graça é poderosa para salvar o maior pecador. Obrigado porque Isaac, esse personagem que já está salvo aguardando a volta de Cristo, quando então vai receber a vida eterna, ele é para nós um exemplo. E nós vemos que a despeito das falhas que ele teve em sua vida, ele sempre foi amado pelos céus. Também temos falhas. Que o Senhor nos ame, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos prepare a cada instante para a Tua breve volta. Não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.